Você já sentiu que sua mente é seu maior inimigo? Rafael sentia isso todos os dias. Acordava com a sensação de estar atrasado para a própria vida. Harvard comprovou: 80% dos pensamentos humanos são negativos. Mas, e se eu te disser que existe um método filosófico milenar para quebrar esse ciclo? Rafael sempre acreditou que o problema estava lá fora. O trânsito caótico que o fazia perder horas do dia, o chefe que parecia encontrar defeitos até nas tarefas mais bem feitas, as contas que insistiam em vencer antes do salário cair. Mas aos poucos, começou a notar um padrão incômodo. Mesmo nos dias em que nada de ruim acontecia, ele ainda se sentia preso, como se algo invisível drenasse sua energia antes mesmo de o dia começar. Era como tentar correr com âncoras presas aos pés. Ele podia se esforçar, podia fazer força, mas a sensação era sempre de arrastar toneladas de ferro pelo asfalto. Pior, essas âncoras não eram físicas, eram pensamentos, palavras silenciosas, repetidas como um mantra obscuro que ecoava na mente. Vai dar errado, você não vai conseguir, todo mundo é melhor que você. Certa manhã, enquanto esperava o café passar, percebeu algo inquietante. Antes mesmo do primeiro gole, sua mente já havia listado mentalmente todos os possíveis fracassos do dia. Vai chover e eu vou me atrasar. A reunião com o cliente vai ser um desastre. Aquela dívida ainda vai me perseguir. Nenhum desses eventos havia acontecido, mas ele já os sentia como se fossem reais. A neurociência chama isso de viés de negatividade. Pesquisas da Universidade de Stanford mostram que o cérebro humano tem uma tendência natural a dar mais importância a informações negativas do que positivas, como se quisesse nos proteger de perigos. O problema é que, no mundo moderno, onde a maioria das ameaças não é física, essa proteção se transforma em sabotagem emocional. Curiosamente, filósofos estoicos como Marco Aurélio já percebiam isso há quase 2000 anos. Ele escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força." A questão é que, para Rafael, essa força parecia uma lenda distante, reservada a monges ou mestres espirituais. A cada tentativa de pensar positivo, sentia que estava apenas pintando paredes mofadas com tinta nova. O mofo voltava, mais forte, mais profundo. Era uma guerra constante contra um inimigo que conhecia todos os seus pontos fracos. Porque esse inimigo morava dentro dele. O que mais o assustava era a sensação de que sua vida estava passando em câmera lenta, enquanto ele repetia o mesmo ciclo mental todos os dias. E se nada mudasse? E se ele continuasse ali, preso, até o último dia? Foi nesse estado de esgotamento silencioso que algo novo surgiu. Uma colega de trabalho, percebendo seu olhar cansado, contou-lhe sobre um método de 3 passos, inspirado em ensinamentos estoicos e reforçado por descobertas recentes da psicologia positiva. Um sistema que prometia reprogramar o diálogo interno em 21 dias. Mas havia uma condição. Para funcionar, era preciso aceitar um desafio radical, um que começaria no minuto em que ele dissesse sim. A proposta parecia simples demais para ser real. Mas, segundo sua colega, era justamente a simplicidade que a tornava impossível de ignorar e quase impossível de concluir. O método tinha um nome curioso: o silêncio dirigido. Rafael riu quando ouviu. Silêncio? Eu já fico em silêncio o tempo todo. Mas ela o interrompeu. Não é o silêncio da boca, Rafael. É o silêncio da mente. A primeira etapa do desafio exigia algo que soava insano no mundo moderno: passar 3 dias inteiros sem alimentar nenhum pensamento negativo. Não era apenas não falar coisas ruins, mas cortar pela raiz cada pensamento de autossabotagem no exato segundo em que surgisse. Isso é impossível, ele disse.
É difícil, sim, mas impossível não. Os estoicos já faziam isso. E a psicologia moderna comprova. Se você interrompe um padrão mental repetitivo, seu cérebro cria novas conexões. É neuroplasticidade pura. A regra era clara. Cada vez que um pensamento negativo aparecesse, ele teria que pará-lo imediatamente e substituí-lo por uma pergunta construtiva, algo como: o que posso aprender com isso? Ou qual o próximo passo útil que posso dar? Parecia fácil, até que ela acrescentou a parte mais estranha. Durante esses 3 dias, Rafael deveria carregar um pequeno caderno no bolso e anotar cada vez que precisasse interromper um pensamento nocivo. Isso vai fazer você perceber o quanto sua mente está no piloto automático, ela explicou. Ele aceitou. No fundo, não porque acreditava que funcionaria, mas porque já não tinha nada a perder. O primeiro dia foi um choque. Antes mesmo de sair de casa, já tinha feito 8 anotações. Enquanto escovava os dentes, pensou que a reunião seria um desastre. Anotou. Enquanto olhava o e-mail, imaginou que o cliente iria reclamar. Anotou. Até quando viu seu reflexo no espelho e criticou sua aparência, teve que escrever no maldito caderno. E, com cada registro, uma verdade desconfortável surgia. Ele vivia mais no medo do que no presente. Na noite do segundo dia, algo inesperado aconteceu. Enquanto caminhava para casa, cansado, sentiu uma estranha calmaria. Não que os pensamentos negativos tivessem desaparecido, mas começaram a chegar com menos força, como se ele tivesse baixado o volume de um rádio que tocava o tempo todo. Mas foi no terceiro dia, ao acordar, que algo diferente realmente aconteceu. Rafael abriu os olhos e por alguns segundos não pensou em absolutamente nada. Apenas sentiu o silêncio. Um silêncio tão profundo que parecia vir de dentro. E foi nesse momento que uma lembrança antiga emergiu. Uma memória que ele não buscava há anos, mas que carregava a chave para tudo. O silêncio daquela manhã não era comum. Não era o silêncio de um domingo preguiçoso ou de um quarto fechado, mas um silêncio que vinha de dentro, como se o barulho constante da mente tivesse por um instante desligado o interruptor. E foi nesse vazio que algo começou a emergir, como uma fotografia que se revela lentamente em um quarto escuro. Rafael viu a si mesmo, com 8 anos. Estava sentado no quintal da casa antiga, pés descalços na terra, o sol filtrando-se pelas folhas de uma mangueira. Na mão, um caderno amassado onde rabiscava sonhos de criança. Quero ser desenhista. Quero morar perto do mar. Quero viajar de avião. Naquela lembrança, havia algo que ele não sentia há anos. Leveza. Nenhum peso no peito, nenhuma pressa, nenhuma voz interna dizendo: isso é impossível. Só a fé ingênua de quem ainda não aprendeu a duvidar de si. De repente, a memória ganhou som. Ele ouviu a voz de seu pai sentado ao lado dizendo: filho, o mundo vai tentar te convencer de que você não pode. Mas lembra, ninguém vive dentro da sua cabeça a não ser você. Protege o que você pensa. A frase soou tão viva que ele quase acreditou que o pai estava ali, falando ao seu ouvido. Mas a realidade era outra. Seu pai havia partido há mais de 10 anos, e Rafael não lembrava a última vez que tinha resgatado aquelas palavras. Sentiu um nó na garganta. Era como se a vida tivesse se encarregado de enterrar aquela promessa sob camadas de contas, obrigações e medos. E naquele instante ele entendeu algo doloroso. Não era que os sonhos tinham desaparecido. Ele apenas havia deixado que o barulho mental os afogasse. Foi nesse momento que percebeu que o desafio de 3 dias não era sobre pensar positivo, como se fosse um truque barato. Era sobre limpar o espaço interno para que a voz que importava, a sua, pudesse voltar a ser ouvida. O resto do dia foi diferente.
Ele não precisava se esforçar tanto para cortar os pensamentos negativos. Era como se, com aquela lembrança, tivesse encontrado uma âncora nova, mas dessa vez, uma âncora que o mantinha firme, não preso. Naquela noite, antes de dormir, pegou o mesmo caderno onde anotava os pensamentos interrompidos e escreveu: Dia 4. Lembrar de quem eu era antes de começar a me sabotar. Mal sabia ele que essa memória não era apenas uma lembrança, mas a chave para vencer a maior batalha de sua vida, que ainda estava por vir. Os primeiros dias após a memória do pai foram como respirar ar fresco, depois de anos preso em um porão abafado. Rafael sentia que finalmente algo havia mudado. Mas como toda transformação verdadeira, o caminho não era uma linha reta, e logo o velho inimigo voltou a se manifestar. Na manhã do 5º dia, ele acordou com um aperto no estômago. Tinha uma apresentação importante no trabalho e antes mesmo de se levantar, sua mente disparou. Você vai esquecer o que tem que falar. Vão perceber que você não está preparado. O caderno no criado mudo foi aberto às pressas. Mais 2 anotações somavam-se à lista. No ônibus, um passageiro esbarrou nele e um pensamento raivoso veio como um reflexo automático. Outra anotação. Ao final do dia, o caderno estava mais cheio do que nos 3 primeiros dias juntos. Era como se a mente, percebendo que estava perdendo espaço, tivesse decidido contra-atacar com força dobrada. Ele lembrou de uma frase de Epicteto que sua colega havia mencionado. Nenhum homem é livre se não é mestre de si mesmo. Rafael entendeu pela primeira vez que não se tratava de eliminar os pensamentos ruins para sempre, mas de não ser escravo deles. Naquela noite, decidiu usar uma técnica que havia lido em um artigo de psicologia positiva de Martin Seligman, a substituição imediata. A regra era simples. Cada vez que um pensamento negativo surgisse, ele deveria substituí-lo no ato por uma afirmação realista, mas construtiva. Não era auto-engano. Não era dizer, vai dar tudo certo de forma vazia, mas buscar uma alternativa útil. Então, quando pensava, eu não vou conseguir, trocava por, eu ainda não sei, mas posso aprender. Quando vinha, vai ser um desastre, dizia, posso me preparar para que dê certo. No começo parecia forçado, um esforço consciente que consumia energia, mas ao longo dos dias começou a perceber algo sutil. Os ataques mentais ainda vinham, mas não ficavam tanto tempo. Era como se ele estivesse aprendendo a fechar a porta na cara de um visitante indesejado. O teste mais duro veio no 8º dia. Uma falha técnica fez a apresentação travar no meio, exatamente como sua mente havia previsto nos dias anteriores. Por alguns segundos, o pânico subiu, mas ele respirou fundo e aplicou o que estava treinando. Ok, isso é um problema, mas posso resolver agora mesmo. E resolveu. Continuou a apresentação sem slides, improvisando. Ao final, recebeu elogios. Não porque tudo correu como o planejado, mas porque soube manter o controle. Essa vitória pequena teve um impacto desproporcional. Rafael começou a entender que liberdade mental não é a ausência de desafios, mas a habilidade de responder a eles com clareza. O que ele não sabia era que o verdadeiro teste ainda estava a dias de distância. Um que colocaria tudo o que havia aprendido à prova. Depois da tempestade interna dos últimos dias, Rafael começou a perceber pequenas mudanças que antes passavam despercebidas. Era como se uma névoa densa estivesse começando a se dissipar, revelando uma paisagem diferente dentro da sua mente. Na manhã do 10º dia, acordou com uma sensação nova, um silêncio não forçado, mas natural. O ruído incessante que antes preenchia cada canto da sua cabeça estava mais baixo, menos urgente. Ele percebeu que não precisava mais correr para controlar cada pensamento. Pesquisas recentes em neurociência explicam exatamente isso. O cérebro é plástico.
Ele muda com a repetição de hábitos. Um estudo de Harvard mostrou que, ao praticar a interrupção consciente de pensamentos negativos, as conexões neurais associadas ao medo e à ansiedade começam a enfraquecer, enquanto as redes ligadas ao autocontrole e à resiliência ganham força. Rafael não era mais prisioneiro desses pensamentos automáticos. Ele sentiu isso no trabalho, quando uma situação estressante normalmente o deixaria em pânico. Mas desta vez, ele respondeu com calma e foco. Em vez de pensar, isso vai dar errado, ele perguntou a si mesmo, o que posso fazer agora para melhorar? Mais do que isso, Rafael começou a notar como suas relações melhoravam. Ele se mostrava mais presente, menos ansioso, mais disposto a ouvir de verdade. Amigos comentavam que ele parecia outra pessoa, mais leve, mais confiante, mas o sinal mais poderoso veio numa simples manhã de sábado, enquanto tomava café. Ele percebeu que não sentia aquela velha ansiedade antecipatória, aquela voz interna que costumava drenar sua energia antes mesmo do dia começar. Em vez disso, sentiu paz, uma paz simples, mas profunda. Foi nesse momento que ele entendeu. Liberdade mental não é um estado permanente de alegria ou ausência de problemas. É a capacidade de se manter firme no meio da tempestade. E se há algo que a filosofia estoica sempre ensinou, é que não podemos controlar o que acontece ao nosso redor, mas sempre podemos escolher como reagir. Rafael sabia que a jornada ainda não tinha acabado. Sabia que recaídas poderiam vir, mas agora ele tinha uma arma poderosa. A consciência de que sua mente é treinável, reprogramável e, acima de tudo, sua aliada, não sua inimiga. No fundo, sentiu que estava apenas começando uma revolução interna e que os próximos dias trariam desafios ainda maiores. Chegar ao 21º dia não foi fácil para Rafael. Cada manhã trazia o peso da luta interna, o desafio diário de manter o foco, mesmo quando o cansaço e a dúvida insistiam em bater forte. Mas ele sabia que estava prestes a provar algo que muitos desejam e poucos conquistam: a verdadeira liberdade mental. Naquele dia, acordou diferente. Havia uma calma no ar, como se sua mente tivesse finalmente encontrado um novo ritmo. Ele se sentou, pegou o caderno que carregava desde o início e percebeu que as anotações diminuíram drasticamente. O volume de pensamentos sabotadores tinha caído quase pela metade. Era a prova viva do que a neurociência já havia confirmado. O cérebro muda com o hábito, com a disciplina. Harvard, Stanford e estudos em psicologia positiva revelam que a reprogramação mental é possível quando combinamos consciência, ação e persistência. Rafael era a prova viva disso. Naquele dia, enfrentou um desafio inesperado no trabalho. Um problema complexo que, em outro momento, teria sido um gatilho para ansiedade e medo. Mas ele não se deixou dominar. Respirou fundo, usou as perguntas construtivas que havia aprendido. O que posso fazer agora? Qual o próximo passo útil? Com calma, ele resolveu o problema. Não porque a situação mudou, mas porque sua mente mudou. Ele não era mais prisioneiro dos pensamentos que antes o paralisavam. Estava no controle, era o comandante da sua própria mente. Essa transformação reverberou em todas as áreas da sua vida. Rafael voltou a desenhar, aquele antigo sonho da infância que havia se perdido na correria da vida adulta. Encontrou tempo para cuidar de si, para ouvir quem amava, para se dedicar ao que realmente importava. O mais importante, ele entendeu que essa liberdade não era um destino final, mas um processo contínuo. Um compromisso diário de escolher a direção dos próprios pensamentos e ações. E agora, Rafael não era mais a vítima do seu próprio cérebro, mas o herói da sua história.
Rafael não estava apenas transformando sua mente, estava iniciando uma revolução interna. Ele descobriu que a maior batalha não está lá fora, mas dentro da gente, e que a liberdade verdadeira nasce quando assumimos o controle do nosso diálogo interno. Hoje, Rafael sabe que cada pensamento é uma escolha, que cada desafio é uma oportunidade para crescer. Que a mente, por mais que pareça um inimigo implacável, pode ser reprogramada, domada e até usada como a ferramenta mais poderosa para construir a vida que sempre quis. Mas essa jornada não termina aqui. Ela começa. Rafael convida você a dar o primeiro passo agora. Imagine-se vivendo sem aquelas âncoras invisíveis, com a força e a serenidade de quem entende que não é refém dos próprios pensamentos. Como Marco Aurélio dizia, a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Você não está sozinho nessa. Juntos, podemos reprogramar nossa mente para enfrentar o caos do mundo moderno com sabedoria e coragem. E aqui está o que você pode fazer agora. 1. Comente agora. Qual pensamento negativo você está pronto para eliminar? 2. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Essa é a sua chance de iniciar uma transformação real para você e para os outros. Essa não é apenas uma história sobre Rafael, é a sua história também. Uma história que pode mudar tudo, se você permitir. O convite está feito. O desafio está lançado. A transformação espera por você. Vamos juntos nessa jornada, porque sua mente é seu maior poder e a hora de usá-la é agora. Espero que essas lições de hoje te ajudem a vencer os desafios cotidianos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, curta e compartilhe esse vídeo com alguém que precise cultivar mais força. Obrigado por assistir.